E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje eu quero te trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração para você que está passando por crise, seja no seu casamento, nas finanças, na sua família ou até mesmo você que está em crise nas suas emoções, você já não tem força para buscar mais a Deus. E eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai entender melhor como Deus age nos momentos em que achamos que não tem mais saída. Eu creio que essa fase vai passar, mas você precisa tomar algumas atitudes que eu vou te mostrar nesse vídeo, tá bom? Antes disso, eu quero te pedir que se inscreva aqui no meu canal, clique aqui embaixo, inscrever-se, embaixo do vídeo, e do lado vai aparecer um sino quando você clicar. Clica nele também para você receber a notificação aí no seu celular, tá ok? Então eu quero ler para você uma passagem que está lá em Tiago, onde ele explica como nós devemos agir no meio das provações. Olha o que ele disse. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Quando eu leio essa passagem, eu percebo que nós devemos tomar algumas atitudes importantes durante as provações. Ele disse que nós devemos ter grande alegria por sabermos que estamos sendo provados. Isso ele explica que é porque a provação ela gera perseverança. E aí eu te pergunto, como você fica diante das lutas? Talvez você fica muito mal, muito triste, porque você não consegue enxergar além do problema, além das montanhas que vêm sobre a sua vida. Você precisa entender que cada provação que você passa, ela traz perseverança. E se você não perseverar, você não vai conseguir sair do problema. E ele disse que nós também devemos pedir sabedoria, porque é ela que vai te ajudar a tomar as melhores decisões. E ele disse também que nós devemos pedir com fé, ou seja, se nós pedirmos duvidando, nós não vamos receber algo de Deus. Nós precisamos crer de todo o coração que Deus vai nos tirar desse problema. Você não pode dar ouvidos à voz do inimigo, você não pode ouvir aquelas pessoas que vão te desanimar, vão te desencorajar. Não, você precisa continuar confiando, porque a tua vitória vai vir de Deus, não vai vir dos homens, amém? Então eu quero ler para você agora uma história de uma mulher que ela perdeu o seu marido deixou dívidas para ela tão fortes que ela estava a ponto de perder os seus filhos. É uma história terrível, mas você vai ver como Deus agiu, como Deus operou um milagre naquela família. E eu espero que com essas dicas que eu vou te dar, você também receba o seu milagre. Amém? Então eu vou ler para você, está lá em 2 Reis, capítulo 4. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Glória a Deus, essa história ela precisa te trazer esperança. Talvez você pense que o seu problema é impossível de ser resolvido, que a sua situação já passou do limite e não há nada que possa fazer mais. Mas se Deus resolveu o caso dessa viúva, Deus pode resolver o seu caso. Essa mulher ela chegou para o profeta e ele perguntou para ela: Moço, o que eu posso fazer por você?
E ela falou: eu não tenho mais nada, a minha despensa está vazia, eu não tenho um centavo no bolso, eu não tenho mais o que fazer e eu estou correndo o risco de perder a guarda dos meus filhos. E ele então pergunta: o que você tem na sua casa? Ela falou: eu só tenho uma vasilha com azeite. E ele falou: faz o seguinte, vai atrás dos seus vizinhos, pega muitas vasilhas, o máximo que você conseguir, e você vai derramar desse azeite nessas vasilhas. Depois eu vou te dar a próxima direção. Então eu quero te mostrar 6 lições que eu aprendi nessa história que nos fazem receber o milagre de Deus. A primeira delas é que os problemas são meios que Deus usa para crescermos espiritualmente. E o versículo 1 diz assim, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Essa é a primeira coisa que eu aprendo na crise. Essa mulher, ela precisou sair da sua zona de conforto e ir até Eliseu, que era o profeta. Naquela época não tinha o Espírito Santo habitando dentro dos filhos de Deus. Não, Deus usava os profetas. E se as pessoas quisessem ouvir a voz de Deus, saber uma direção, elas precisavam ir atrás deles. E foi o que ela fez. Ela foi atrás de Eliseu e ela falou: olha, eu estou a ponto de perder os meus filhos, eu já não sei mais o que fazer. É na crise que nós aprendemos coisas que nós nunca aprenderíamos se não fosse nos momentos difíceis. Se hoje eu estou aqui falando de Deus para você, é porque eu já passei por muitas situações desesperadoras, momentos em que não tinha saída. Mas eu provei o poder de Deus na minha vida e foi exatamente durante os problemas que eu vi a mão de Deus. E a segunda lição que eu aprendo é que o milagre depende da nossa entrega a Deus. Olha o que diz o versículo 2. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Eu quero que você saiba de uma coisa: Deus não precisa de muito para fazer na sua vida. Deus não precisa de muita coisa. Você deve se lembrar do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Havia uma multidão com mais de 5.000 pessoas e as pessoas estavam começando a ficar com fome. Os discípulos se desesperaram porque não tinha nada lá perto, não tinha padaria, não tinha dinheiro, não tinha nada que resolvesse aquele caso. Então Jesus, ele utiliza apenas 5 pães e 2 peixinhos para alimentar aquela multidão. Ele multiplicou. Então vai ser na crise que Deus vai te surpreender com o poder dele. Mas essa mulher, ela precisou dizer: olha, eu não tenho nada, a não ser uma vasilha com azeite. Da mesma forma, você precisa apresentar ao Senhor, através da oração, aquilo que você tem em mãos. Olha, Deus, eu não tenho nada para te servir, eu só tenho vontade, eu só tenho desejo de ser usado nas tuas mãos, mas eu não tenho capacidade nenhuma. Então eu te peço, Senhor, faz o milagre da multiplicação. Deus, a única coisa que eu tenho é 10 reais na minha poupança, Senhor. Eu não sei multiplicar o meu dinheiro, eu não sei como ganhar mais, eu não sei como sustentar minha família. Sabe, são tantos exemplos que nós podemos usar aqui para você apresentar diante de Deus. E Deus vai fazer com que isso se multiplique na sua vida. Amém? A terceira lição que eu aprendo é que Deus pode usar as pessoas para nos abençoar. Olha o que diz a primeira parte do versículo 3. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Para sair da crise, aquela viúva precisou ir atrás de todos os vizinhos, porque eles iriam emprestar as vasilhas para ela. Agora imagine se ela não tivesse um bom relacionamento com eles. Será que eles iriam emprestar vasilhas suficientes, segundo o profeta estava pedindo para ela? Então nós devemos prestar muita atenção nos relacionamentos que nós temos com as pessoas, porque às vezes no momento difícil, Deus pode usar elas para nos abençoar. Sabe aquela pessoa que não te trata tão bem, aquela pessoa que te despreza e muitas vezes você fica com raiva dela? Deus pode usar elas para te abençoar. Não pense que Deus vai usar somente os seus amigos. Às vezes, no momento da luta, os seus amigos, vazam, eles vão embora. Mas Deus pode usar pessoas que você nunca imaginou. Então procure ter um bom relacionamento com o máximo de pessoas. E o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Isso porque Deus pode usar as pessoas para te abençoar. Eu me lembro que certa fase da minha vida, eu orei muito para que eu não dependesse dos meus pais financeiramente. Eu não queria ser sustentado por eles, mas Deus mesmo assim usou eles para me abençoar. Eu queria que Deus me desse condições de eu ter o meu próprio serviço, de eu me sustentar sem depender deles. Mas Deus quis usar eles.
E eu aprendi a ser grato, eu aprendi a agradecer a Deus, porque estava sendo dessa maneira, não era do jeito que eu queria, mas foi uma bênção na minha vida. Então aprenda a ser humilde e receber aquilo que Deus quer fazer na sua vida, ainda que seja através dos seus pais, pessoas próximas de você. E a quarta lição que eu aprendo nessa história é que o tamanho do milagre é proporcional à sua fé. Muitas vezes Deus nos pede algo e a gente duvida. A gente teima em não obedecer porque a gente acha que não vai acontecer. Parece bom demais para ser verdade. Nossa, será que se Deus está falando para eu reconciliar com aquela pessoa, vai resolver? Não vai nada. Aquela pessoa não quer saber de nada. Mas às vezes aquilo vai ser a solução do teu problema. Então durante a sua oração, preste atenção nas instruções que Deus pode te dar. Às vezes uma pregação que eu estou te dando aqui, Deus pode falar com você. Deus pode usar uma situação, Deus pode usar qualquer coisa para te mostrar a saída do seu problema. E aqui na continuação do versículo 3, o profeta disse, mas peça muitas. O profeta ele falou, olha, se você quiser ver um milagre, você precisa pedir muitas vasilhas. Ele queria que essa mulher obedecesse porque Deus queria suprir todas as necessidades dela. Muito mais do que ela estava até precisando. Então, essa mulher estava sendo provada. Será que ela iria acreditar mesmo no que ele falou? Né? Será que ela iria acreditar ao ponto de ter a coragem de pedir para os vizinhos tantas vasilhas assim? E nós vamos ver a continuação disso. A quinta lição que eu aprendo é que a fonte do milagre de Deus, ela é inesgotável. A continuação diz, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Aquela mulher ela conseguiu sim muitas vasilhas e ela começou a encher. Até que terminou as vasilhas. E ela vira para um dos filhos e fala, traga mais uma. E ele falou, mãe, já acabou as vasilhas. Então o azeite parou de correr. Perceba aqui que o azeite ele não acabou, ele simplesmente parou de correr. Por quê? Porque não havia mais vasilhas para ser derramado. E muitas vezes nós não deixamos o poder de Deus agir na nossa vida porque nós limitamos. Nós pensamos, Deus, não há nada que o Senhor possa fazer por mim. Não, eu sou assim mesmo, eu sou defeituoso, eu tenho problemas, eu não sei como agir, eu não tenho fé. E então nós não deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Mas se essa mulher tivesse mais vasilhas ainda, imagine que ela tivesse uma fé dobrada. Haveria azeite para todas aquelas vasilhas. Então não limite o poder de Deus, porque Ele pode suprir muito mais do que você imagina. Amém? E a última lição que eu vejo aqui. No milagre existe a nossa parte e a parte que cabe a Deus. E olha o que diz no versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. E você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Depois que as vasilhas estavam cheias daquela viúva, ela foi atrás do profeta e ela então não ficou parada, contemplando o milagre. Não, ela foi atrás porque ela sabia que ainda não estava do jeito que ela queria. Ela não queria só o azeite e ela chega para ele e fala, e agora, o que eu faço? E ele então diz, agora você vai pegar essas vasilhas cheias de azeite e você vai vendê-las. Depois disso você vai quitar suas dívidas e o que sobrar você pode viver com eles. Então olha o milagre de Deus, mas perceba que houve a parte dela e houve a parte dele. Por quê? Porque aquela mulher precisava vender as vasilhas. Elas não seriam vendidas automaticamente, sabe? Precisavam da ajuda daquela mulher. Aquela mulher precisava sair de casa oferecendo de porta em porta. Olha, você quer comprar uma vasilha com azeite? Sabe? Essa mulher precisou fazer isso. E eu percebo que na crise muitas pessoas se acomodam. Sabe? Elas querem um milagre, mas não querem fazer a parte delas. E você precisa usar os dons, os talentos que Deus te deu. Você precisa ir atrás do emprego, enviar currículos. Você precisa estudar, você precisa pesquisar na internet formas de ganhar dinheiro. Há muitas maneiras de você conseguir ter a sua renda, às vezes nem dependendo de um emprego, mas você pode ter um serviço, fazendo aí da sua casa, sabe? Então vá atrás, faça a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. Tá bom? Deus vai suprir as tuas necessidades. Então essa é a mensagem que eu queria te trazer. Quando você estiver passando um momento de crise, tome cuidado, porque o inimigo, ele aproveita dessa situação para te escravizar. Assim como ele queria escravizar os 2 filhos daquela mulher, ele pode também querer escravizar a sua vida no pecado, nas soluções mais fáceis, mas que vão te trazer a morte espiritual,
através de pessoas que vão entrar no seu relacionamento, na sua vida e vão te prejudicar. Então fique esperto, tome cuidado, porque é nessa hora de crise que o diabo está rugindo como um leão querendo te tragar. E ao mesmo tempo não se contente com a derrota, tá bom? Não se contente com o sofrimento, não ache que você nasceu para sofrer. Existe um mundo lá fora te esperando, um mundo de oportunidades, e eu creio que Deus tem um milagre na sua vida, e tudo que você tem que fazer é seguir esses passos, buscar a Deus em oração, conversar com pessoas de Deus, e eu tenho certeza que a sua fé, ela vai ser maior a cada dia, e por isso Deus vai agir conforme a sua fé, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.